Vidente faz previsões sobre as investigações da Lava Jato no Rio e diz que Pezão e Eduardo Paes serão presos. Filha de Bruno Gagliasso sofre ofensas racistas na internet e ator abre ocorrência na polícia. E veja os gols dos times do Rio nesse fim de semana. 27 de novembro, segunda-feira, está no ar o SBT Cidade. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil. Confira a partir de agora aí as notícias que são destaque no interior do Rio e em todo o estado também. E o nosso primeiro assunto é esse aqui. Vidente prevê que Pezão e Eduardo Paes serão presos até o mês de abril do ano que vem. Ele também revela, gente, uma surpresa sobre o presidente Temer. Vamos acompanhar agora na reportagem, veja só. Pezão está de malas prontas para Benfica. É o que prevê o vidente Carlinhos, famoso por adivinhar a saída de Neymar da Copa do Mundo e a queda do avião da Chapecoense. De acordo com as previsões de Carlinhos, Pezão não termina o mandato. É um deles, com certeza, 100% de certeza. Não é eu que prendo, eu simplesmente faço previsões e garanto para você que isso vai acontecer. Se ele vai ficar preso muito tempo, eu já não sei. Carlinhos também revela o futuro do ex-prefeito Eduardo Paes. Ele vai seguir os mesmos passos do padrinho Cabral. Seria o governo do estado? O que vai rolar relacionado com mais frequência para ele, desse final de ano agora, desse final de ano só tem rumores. O ano que vem, se ele conseguir escapar, até o mês 2, mês 3 do ano que vem, quando a coisa acontece. Se ele vai ficar preso muito tempo, eu já não sei. E sobrou até para a esfera federal. Carlinhos revelou que Temer não vai terminar o mandato. Mas eu ainda aposto numa renúncia do Temer, até mesmo com problemas de saúde. Não deu para saber ainda detalhe, mas é quase que problema de saúde a renúncia do Temer ainda. Coincidência ou não, o presidente vai para São Paulo hoje avaliar a necessidade de um cateterismo por conta de problemas urológicos. Se as previsões de Carlinhos irão se concretizar ou não, teremos que esperar pacientemente o próximo ano, com ou sem novos moradores em Benfica. Esse vidente é famoso, né? Teria feito previsões sobre a queda do avião da Chapecoense. Vamos ver se vai se confirmar, né? Até abril do ano que vem tem muita água para passar por debaixo da ponte, como diz o ditado. Em Itaguaí, houve protesto contra o fechamento de escolas públicas na cidade. E para fugir do protesto, o carro da secretária de Educação, que é mulher do prefeito, quase atropelou manifestantes. Ela também está sendo acusada por uma repórter de um jornal da cidade de truculência, tá? Fabiano Martinez tem as informações pra gente. Fora Charlinho! Fora Charlinho! Pais, alunos e funcionários da Secretaria de Educação se concentraram em frente à Prefeitura de Itaguaí. O protesto foi contra o fechamento de 3 escolas municipais, proposto pelo prefeito Carlos Bussato Júnior Charlinho. Com um carro de som, eles percorreram ruas da cidade. Eu venho me ajoelhar para mostrar um ato de humildade, representando todos esses pais e essas mães que estão sendo oprimidos, que estão sendo massacrados por esse governo, que só tem gente incompetente. Os manifestantes foram até o Ministério Público, onde a secretária de Educação e mulher do prefeito, Andréa Bussato, participava de uma reunião. Para fugir do protesto, o carro da secretária quase atropelou manifestantes. Uma repórter do jornal Atual de Itaguaí, que acompanhava o protesto, diz que foi impedida de trabalhar pela secretária Andréa Bussato. Eu me posicionei para filmar a Andréa e quando eu fui surpreendida, ela vindo na minha direção, ela e os seguranças, ela parecia estar bem alterada, bem nervosa e ela segurou meu celular. Eles também seguraram meu celular para impedir esse registro e eu me senti muito coagida, porque eu sinceramente não esperava essa atitude dela, por ela ser uma secretária de Educação. Na reunião com o MP, representantes da OAB e pais de alunos, ficou suspenso o fechamento das escolas, como queria o prefeito. A Justiça também suspendeu 2 decretos de Charlinho, assinados nos primeiros dias do mandato do prefeito, que declaravam estado de calamidade pública financeira em Itaguaí até o fim do ano. Calamidade que não atingiu apadrinhados do prefeito. Os salários dos secretários foi aumentado de 15 para 20 mil reais logo depois do decreto.
Segundo o Ministério Público, Charlinho fabricou um inexistente cenário de calamidade pública que abriu brechas para contratações suspeitas, já que com o decreto é possível realizar compras de produtos e contratar serviços sem licitação. Charlinho é condenado a 14 anos de prisão em segunda instância pelos crimes de corrupção, fraude em licitação e organização criminosa por participação na máfia dos sanguessugas. Ministério Público, por favor, nos ajuda. Não deixe fechar nossas escolas. Já só, né? Tá saindo ali num carrão, por sinal. Aliás, eu não sei que calamidade financeira. Aquele carro que é da própria secretária? Aquele carro é oficial? Né? Tem condições de ter um Corolla 0 km ou um Honda Civic, não sei qual carro saiu ali. Só sei que é um carrão, né? Pelo amor de Deus. O IBGE divulgou os dados da Pesquisa Nacional de Domicílios. Brasileiros que se declaram pardos passaram a ser maioria no país, à frente dos brancos. Também cresceu o número de pessoas que se consideram negras. Vamos ver na reportagem. Já somos mais de 205 milhões de brasileiros. Em 4 anos, a população aumentou 3,4%. Junto com o crescimento populacional, mudou também o jeito como o brasileiro se vê quando perguntado sobre a cor da pele. Em 2012, as pessoas que se consideravam brancas eram maioria. Agora são as pardas. Mas a maior mudança aconteceu entre os negros. Cresceu mais de 14% o número que se declarou preta na Pesquisa Nacional de Domicílio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A gente fica aí com a questão da miscigenação natural e com a questão da própria afirmação em relação à própria cor, né? Essa população tem mais conhecimento hoje, a população brasileira tem mais conhecimento hoje sobre suas raízes, sobre a sua história, e isso faz com que elas se identifiquem mais em relação à própria cor. Outro aparelho indispensável é o celular. Em mais de 92% dos lares, pelo menos um morador tem um aparelho. De 6 em cada 10, o equipamento serve também para acessar a internet. Para trabalho, para lazer, para compromisso, tudo. O celular hoje, eu acho que ele na verdade, ele complementa tudo, né? Você consegue fazer tudo por ele. O celular dá essa possibilidade. Eu respondo quando eu quero, tem disso. Com os telefones móveis cada vez mais populares, ter um fixo em casa está virando raridade. Hoje em dia não tem mais necessidade, né? Você tem telefone fixo em casa? Não. Não? Só usa? Celular. Fátima não vive sem. A praticidade para se comunicar fez a taxista deixar o computador de lado. Estou na cama, eu mexo, eu estou na cozinha, eu mexo, entendeu? E o computador é para me levar para lá, levar para cá, aqui é mais fácil. Tá legal então, gente? A gente vai para um rápido intervalo, mas ele é bem rápido e volto já com outras notícias para você. Voltamos no intervalo com esse assunto. A vice-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, baleada em uma tentativa de assalto em Angra dos Reis, teve alta. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Veja só. A diplomata Stephanie Bollen foi trazida para este hospital particular na zona sul do Rio, depois de receber os primeiros atendimentos ainda na cidade de Angra dos Reis, na costa verde do estado. O crime aconteceu quinta-feira à noite na BR-101, a Rio Santos, próximo ao município de Rio Claro. A vice-cônsul e o marido, que também é norte-americano, viajavam em um carro alugado e fizeram uma parada para conferir mensagens no celular. Foi quando ele percebeu 2 homens suspeitos se aproximando do veículo e acelerou. Um dos bandidos atirou pelo menos 3 vezes. Um disparo atravessou o vidro traseiro e por pouco não acertou a cabeça de uma das vítimas. Outro tiro perfurou a lateral e atingiu o pé de Stephanie. Os assaltantes conseguiram fugir. A vice-cônsul passou por uma cirurgia de emergência para não perder os movimentos do pé e passa bem. Ela e o marido já foram ouvidos pelo delegado responsável pelas investigações aqui no hospital. Em agosto, uma turista inglesa também foi baleada em Angra dos Reis. Ela estava de carro com o marido e os filhos quando a família entrou por engano em uma favela e foi atacada por traficantes. A polícia suspeita que no caso de ontem, a diplomata e o marido tenham sido vítimas de uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma quadrilha na região já é investigada por praticar roubos com as mesmas características. Nesses roubos, nós chegamos a identificar alguns participantes, alguns autores. Inclusive, alguns já foram até presos em outras ocasiões. Com base nesses relatos, até com base nas circunstâncias, nós traçamos um paralelo entre esses eventos.
Você corre o risco, meu amigo, em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Não tem mais essa de estar na capital, Zona Norte, Zona Sul, interior do Rio. A falta de segurança é total. Macaé, considerada a capital do petróleo, está entre as cidades da região norte do estado com o combustível mais caro. Os altos preços têm provocado a revolta de motoristas da região. Houve buzinaço em um posto de combustível da cidade. Confira só. Na noite de sexta-feira, o que se ouviu em um posto de gasolina do centro de Macaé foram gritos contra os altos preços praticados. E não é só nesse posto que o litro do combustível está caro. A média do valor do combustível na cidade está perto de R$ 4,70. É para ser a capital do petróleo, está parecendo a capital do roubo por causa dessa gasolina aí. Somente na semana passada, a Petrobras anunciou 2 reajustes no preço da gasolina, que juntos chegam a 7%. A justificativa é o alinhamento dos preços do mercado internacional. De julho até hoje, o reajuste nos preços passaram os 25%. De acordo com o Sindipetro Norte Fluminense, o fato do petróleo ser produzido na região não faz com que os preços altos deixem de ser praticados. A maior produção do Brasil, tudo bem que o refino não é feito aqui, o refino é feito em Caxias, né, em outras cidades que tem refinaria, mas esse não é uma relação direta, né? Assim, a gente imaginaria que a gasolina aqui na região fosse ser um pouco mais barata, né? Mas muito pelo contrário, ela é uma das mais caras do Brasil. Em nota, a Agência Nacional do Petróleo disse que não regula nem fiscaliza preços de combustíveis e que eles estão liberados no Brasil desde 2002. Enquanto isso, quem sofre dia após dia é o motorista. O preço é absurdo, cara, em relação às outras cidades da nossa região aqui, né, norte, nordeste, noroeste. Aqui o preço é altíssimo mesmo, cara. Não tem para onde correr. O preço da gasolina está nessa faixa aí aqui em Macaé. Eu fico me perguntando, eu não sou economista, obviamente, mas que benefício tem o brasileiro, né, de ter a Petrobras, uma empresa pública, porque a gente paga um dos combustíveis mais caros do mundo. Para quê, né? Não dá para entender. E outra, Macaé, capital do petróleo. De que adianta isso para o usuário do combustível, para o dono de veículo que precisa abastecer? Nada. No último dia 10, nós exibimos aqui no SBT Cidade uma reportagem especial mostrando o caos na administração do município de Teresópolis. Mas é preciso fazer uma correção sobre a Clínica Renal Assistência Médica, que disse que não usava de gato na energia elétrica para abastecimento da mesma. A gente vai rodar agora a explicação com Daniel Penafirme. O poste que aparece no vídeo ao qual a nossa reportagem teve acesso, segundo a direção da clínica, é da época da construção do imóvel e, portanto, anterior ao início do funcionamento do Centro Municipal de Diálise, administrado pela empresa Renal Assistência Médica, vencedora de uma licitação. Por ele passam atualmente apenas fios telefônicos. A caixa de medidor de energia, que aparece vazia, está assim porque o fornecimento é feito de outra maneira. Na lateral da clínica há uma subestação de energia com direito a um gerador, um transformador e um poste que foram comprados pela Renal. Inclusive, a empresa paga em média cerca de R$ 7.000 por mês à concessionária Ampla. Localizado no bairro da Tijuca, em Teresópolis, o Centro Municipal de Diálise foi inaugurado em 2016. Com equipamentos e profissionais especializados, a unidade tem capacidade para realizar até 105 atendimentos por dia. No local, foram investidos mais de R$ 2,5 milhões em recursos da Prefeitura e do Governo do Estado. Muito bem, feita aí a correção. Intervalo rápido e volto já com outras notícias. Continue com a gente. De volta do intervalo para um caso absurdo. A filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank foi mais uma vez vítima de racismo. A menina Titi, de 4 anos apenas, foi agredida por uma socialite. Confira só. O vídeo foi gravado e publicado nas redes sociais pela blogueira Day McCarthy. No Instagram do Bruno Gagliasso, elogiando aquela macaca. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível e o povo fala que a menina é linda. O ataque causou reações nas redes sociais. A atriz Giovanna Eubank, mãe da menina, respondeu através de um post no Instagram dizendo: racismo é crime e já estamos tomando as devidas providências perante a lei.
O pai, o ator Bruno Gagliasso, publicou uma frase da professora e filósofa americana Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa não é a primeira vez que a menina Titi, de 4 anos, foi vítima de racismo. Em novembro do ano passado, Bruno também prestou queixa por conta de um comentário publicado nas redes sociais de Giovanna. Na ocasião, 7 pessoas foram indiciadas pelo crime. Eu queria entender o seguinte, socialite agora é um cargo, né? Que significância tem isso para uma sociedade, né? Socialite. Qual significância tem sua opinião, minha querida? Veja, se olha no espelho primeiramente, né? Depois você vai falar dos outros. Estamos no século XXI, uma pessoa atrasada, eu não sei como, tem tantos seguidores na rede social. Eu vou te contar, é um absurdo, deveria zerar o número de seguidores depois dessa colocação que você fez, infeliz, absurda. Hoje o ator Bruno Gagliasso esteve na cidade da polícia, né, para registrar a queixa do crime. Nós conversamos com ele e vamos ouvir agora, veja aí. É crime. E ela precisa pagar pelo que ela fez. Ela é uma criminosa. Quando você viu o vídeo, como que foi a sua reação? E eu acho que o mais importante disso estar acontecendo, e eu estou aqui porque ela disse que está em outro país. Eu conversei com a delegada e a delegada falou que é muito importante a gente estar aqui fazendo isso, porque é crime em qualquer lugar do mundo. E ela vai responder por isso. Vamos saber agora dos gols dos times cariocas nesse final de semana. Flamengo foi derrotado na Ilha do Urubu. Olha só. Aos 6 minutos, Lucas Paquetá, de cabeça, abriu o placar para o rubro-negro. Mas tudo mudou apenas 4 minutos depois. Muralha tentou driblar Ricardo Oliveira. Ele roubou a bola e tocou para Bruno Henrique. O atacante aproveitou o gol vazio e só empurrou para empatar. O segundo gol também veio de um erro bizarro do goleiro rubro-negro. Arthur Gomes finalizou de esquerda e venceu Muralha, que falhou mais uma vez. Final, o Santos 2, Flamengo 1. Antes da bola rolar, uma homenagem aos mortos no acidente da Chapecoense, que completa 1 ano esta semana. Em campo, o Fluminense já livre do perigo do rebaixamento e o Sport ainda brigando para não cair. E só deu Leão. Com a bola rolando, teve rede balançando logo no início do jogo. A defesa tricolor foi lenta e André abriu o placar. O segundo gol veio após esse escanteio baixo. A bola bateu em Anselmo e sobrou para André girar e bater firme para o fundo do gol. O Fluminense diminuiu a contagem com esse golaço. Scarpa cruzou da área, a zaga cortou de cabeça e Marcos Júnior mandou de bicicleta no cantinho. Final, Sport 2, Fluminense 1. Na primeira finalização do time da Colina, o gol do jogo. Nenê bateu escanteio na cabeça do zagueiro Paulão, que mandou para o fundo da rede. Placar simples, mas com os 3 pontos importantíssimos. Final, Vasco 1, Cruzeiro 0. Esses foram os jogos aí do fim de semana. Vamos saber o que está acontecendo nas demais cidades do interior do estado? Pode rodar nosso giro pelas cidades, veja aí. Homem de 41 anos é encontrado morto em Trajano de Moraes, região serrana. O corpo foi localizado próximo a uma escola em Barra dos Passos. A delegacia de Nova Friburgo investiga o caso. 3 homens foram presos pela Polícia Militar após serem flagrados em uma residência na cidade de Cantagalo com entorpecentes. Os policiais encontraram mais de 1 quilo de cocaína, pó branco que seria misturado à droga, sacolés de cocaína, um sacolé de crack e vários itens para indolação. Os acusados também foram levados para a delegacia de Nova Friburgo. 5 pessoas foram detidas no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Com os suspeitos, a polícia encontrou quase 2 quilos de cocaína e material para indolação. Todos foram autuados por tráfico de drogas. Casal de jovens morre em um acidente entre um carro e uma moto no quilômetro 32 da RJ 130 em Teresópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois estavam em uma motocicleta quando se acidentaram em uma curva da rodovia. De acordo com os militares, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Teresópolis. Muito bem, acabou o nosso tempo, que pena, rapidinho, né? Mas a gente volta a se falar amanhã. Atenção, Birajara de Jesus, deixa essa ressaca de lado, não vai esquecer, ó, o WhatsApp aqui na tela. A gente volta a se falar amanhã, vem aí o SBT Brasil, tchau e até lá.